Aujourd'hui, c'est le jour del poisson d'avril, o jour de ragout. Hoje é dia 1º de abril, dia dos bobos. Né? Como é que começou essa tradição? Bem, essa tradição, que a gente tem notícia, foi em 1564, pelo rei Carlos IV, quando ele trocou o início do ano, que era após os festejos da Páscoa, Pescha judaico, para 1º de janeiro. Mas isso tem uma história bem mais antiga. No Concílio de Trento, né, em 1945, 1545, 1563, foi substituído o calendário juliano pelo calendário gregoriano para combater a influência do protestantismo. Bem, mas isso é uma parte. E o rei Carlos promulgou esta lei e as pessoas queriam o método antigo, não aceitar mudanças. 1º de abril, então, é considerado um dia onde as pessoas criam bromas do espanhol, de piadas ou constrangimentos, para que se mostrem contrários às mudanças. Né? Então, 1º de abril teve origem no Concílio de Trento, teve origem também em 1564 pelo rei Carlos IV de France. Né? Já no Brasil, a mentira começou a ser aplicada em 1828, quando um jornal mineiro aplicou a mentira da morte de Dom Pedro I, sendo que, na verdade, Dom Pedro I morreu em 24 de setembro de 1834. Né? Existe também na Roma Antiga um festival chamado Hilária. Hilária, hilariante, brincadeira, besteira. Festival que acontecia no dia 25 de março. Já na Índia, Holi, que começava 25 de março também, mas era considerado o dia de se libertar dos opressores. Né? Diwali, né? O dia de que todos estavam libertos para poder se divertir. Então, assim, tem origens profundas, mas no Brasil começou em 1828. Não se tem notícia disso em Nigéria, por exemplo, da minha pesquisa não consegui encontrar. Uma outra maneira de se falar, né, les trouvés d'avril, né, os loucos de abril, poisson d'avril, que é o peixe novo de abril, né, os tolos de abril, que são mais fáceis de pegar porque são peixes inexperientes, peixes jovens. Mas aí está o 1º de abril. Ecorire, 1º de abril. Parabéns, bem-vindo, 1º de abril. Seria o começo do ano, tecnicamente, litúrgico também das matrizes africanas. Né? Então, já que estamos aí, vamos fazer uma breve explanação. Eu tinha preparado isso aqui, mas eu achei que não ia ser apropriado, né? Bem, Al-Jumat Hidat Al-Kabira, Sexta-feira Gloriosa, Sexta-feira Dolorosa, para os árabes, Hag, Pessah, né? Sameia, Feliz Páscoa, que tem a ver com o êxodo. Né? O que tem a ver o êxodo com nós de matriz africana? Vou chegar lá. Então, assim, Moisés foi para o deserto e chegando à Terra Prometida, né? O Pessah significa passar sobre. Deus fez que Moisés e seu irmão Arão, depois que ele foi para o deserto, casou-se com a Ruta, né? Ou então o nome dela era Zípora, filha de Jetro, né?
a qual teve 2 filhos com Moisés, Gerson e Eliezer. Depois que ele voltou para o Egito, ele foi expulso porque a mãe dele, Hatshepsut, irmã do faraó, né, Renuptemire, né, também chamado Renuptemire. Moisés era filho de Joquebede e Amrão, né, e teve Miriam, como irmã mais velha, e Arão. Quando existia uma lei do Império Egípcio, onde os primogênitos deveriam ser descartados, a mãe, Joquebede, colocou ele numa cesta e colocou ele no rio Nilo. Hatshepsut, ou Hatlemira, estava a banhar-se e recolheu aquela criança. Miriam era muito esperta, ofereceu uma ama de leite, que seria a própria mãe de Moisés. O faraó que estava no governo era Ramsés II, após o reino de Sete I, a qual era muito cruel com os hebreus e ele que tinha estipulado essas regras. Então Moisés teve a criação junto como príncipe, Israel. Israel também significa o príncipe deve lutar. Essa é uma boa observação. E daí ele foi expulso para o deserto, encontrando o Jetro, que era da tribo Midianita, e deu a filha mais velha, Zípora ou Sépora, né, em casamento. Zípora ou Sépora significa pássaro, né, pássaro belo. Então Moisés casou, teve esses 2 filhos. Moisés adoeceu profundamente e Deus falou com Zípora, mandando que ela fizesse a circuncisão. Circuncisão esta que o hábito vem desde Abraão, como uma aliança de Deus com Abraão, e isso é uma lei judaica irreversível. Todos têm que ser circuncisados. Existe um aparelhinho chamado Semel, que botava o prepúcio e cortava ali, devia doer, né? E Abraão fez a circuncisão com 99 anos, isso é uma curiosidade, né? Devia ter muita pele ali. E daí, a partir desse momento, todos os hebreus tiveram que se circuncidar. Então, quando Moisés adoeceu, Deus falou com Zípora ou Sépora e fez com que ela circuncisasse seus filhos para que eles fossem primogênitos de Moisés, para que ele fosse junto para libertar o povo judaico. Na volta do deserto, ele encontrou seu irmão Arão, que se tornou seu porta-voz. Sendo assim, Deus falava com Moisés, ele era o receptáculo, e Arão era o porta-voz, o profeta de Moisés. E eles fizeram então todo o babado para a libertação do povo hebraico, né? E daí aconteceram as 10 pragas do Egito, a qual a última seria a morte dos primogênitos, e todos os primogênitos do Egito iriam morrer. Daí houve um pacto, uma aliança, Moisés e Deus, aonde ele fez o sacrifício do carneiro, que hoje em dia não é mais praticado por questões políticas, porque o cordeiro só poderia ser sacrificado no templo de Salomão. Como ele foi destruído, a cidade de Jerusalém foi destruída, não poderia ser mais feito o sacrifício do carneiro. Hoje em dia existe uma discussão dos sábios judaicos para que a reconstrução do templo possa acontecer, para que possa voltar a fazer o sacrifício do cordeiro. O sacrifício do cordeiro, no caso de Moisés, foi para passar nos altos das portas o sangue do cordeiro, né, para que os primogênitos não viessem a morrer. O anjo que passou chamava-se Samael, e em árabe diz Azrael, que significa o anjo da morte. Tem pessoas que também dizem que é o anjo a que contém o poder da morte, ou Satanás. Satanás vem da palavra grega, origem grega, que quer dizer inimigo, né? Então, o inimigo dos egípcios, Misraim,
né, que chamavam-se Misraim. Então, aí falamos da circuncisão, do êxodo e da partida deles, que durou 40 anos para sair do Egito e chegar a Israel, a terra prometida, a qual foi só reconhecida como Israel e país, porque ali já habitavam outros povos, os palestinos, os Hamas, e eles vieram e pegaram ali a parte deles. Mas isso já tinha vindo antes, Mesopotâmia, tem um monte de outras histórias. Mas assim, então, esse Pascha, né? Pascha. Os árabes, né, comemoram o Ramadan Mabrak, né, porque no surgimento da lua crescente, que dura 20 minutos no céu, no final do mês de março para nós, né? Ou ele é calculado as datas pela lua. É uma festa móvel, assim como o carnaval, como a Páscoa, porque é calendário lunar. Então, os árabes também comemoram algo semelhante ao Pascha, que é o Ramadan Mabrak, né, onde eles fazem jejum, tem todo uma métrica grandiosa, né, o jejum Saum, que são os cinco pilares do Islã, sendo que o Islã se diz que Muhammad, o profeta Maomé, que teria nascido em Meca, foi expulso então para Medina, e em 1610 da era comum, teria tomado Medina e depois ido a Jerusalém e ascendido do Domo da Rocha. Então tem muito a ver a cultura árabe com a hebraica, com a saída do deserto, com a construção de Jerusalém. Reconstrução, não existiu a reconstrução de Jerusalém, né, do templo de Salomão. Então o Ramadã começando com o aparecimento da lua nova, né, e daí começa esse período. Esse ano o Ramadã termina 8 de abril e começou 10 de março e terminou 8 de abril. Muito parecidas as datas, né? Sendo que é no mês, no final do mês Shaban, né? Shaban dos árabes, começa o mês de Ramadã e daí existe toda essa situação. A observação: crianças, mulheres grávidas, pessoas doentes não jejuam, mas tem como obrigação até o próximo ano, antes do próximo Ramadã, fazer o jejum. Agora vamos pular para uma outra coisa. O Kodojá Yorubá, semana de 4 dias, 96 semanas, 13 meses. Né? O ano novo, o Jometausu, né? Ojometá Osu, segundo dia da semana. Não, isso é outra coisa. Oxemerim Ojó, os 4 dias da semana Yorubá. Ojó Ogum, primeiro dia. Ojó Jacutá, Ojó Orinlá, Ojó Awo e Fá, né? Então, assim, aonde isso tudo se liga? Quando Maomé, Muhammad, tomou Meca, do rei que lá estava governante Jobá, em Yorubá, esse rei veio em trânsito, chegando ao Sudão, chegando à Nigéria, sendo perseguido pelos guerreiros do Islã, e inclusive na fundação do Ilé-Ifé, por o nosso grande rei Oduduá. Oduduá, a mãe, e a Duduá, a mãe que tem os filhos de pele negra, mito espiritual ligado a Ogberin Orixá, os iniciados de Orixá. Esse é histórico. Então, quando o rei Oduduá chegou e fundou a Cidade de Fé, inclusive existe na África o Palácio de Urumilá, aonde existe um Corão que significa que
ali não tinha lugar para eles. Hoje em dia está completamente tomada a África do islamismo, catolicismo, protestantismo e catolicismo, e sendo uma parte muito ínfima de Ibás, orixás, Xixé e Bilé. Né? Não existe uma nomenclatura para a religião iorubá, mas se pode dizer dessa maneira. Né? O ano novo, né, começa na África dia 2 de dia 3 de junho, né? Agemo Julho, né? O mês de junho, dia 3 até o 2 do ano seguinte, que coincide com a época da colheita do inhame novo, Ixu Titum, inhame novo, inhame fresco, né? Sendo os meses, né? Xeré, janeiro, Erelé, fevereiro, dedicado ao Olocum, Arenã, março, rito de passagem Ocurim, o model Ocurim das mulheres, das meninas se tornando mulheres. É dedicado ao mês de Odudu, a Iá Niará Dudu, a mãe dos que têm a pele negra, Niuá, Nieuá, Nileuá, senhora da beleza carnal, Labé, a mãe Abé, a mãe que recebe, Labé, né? Mãe Labe, a que recebe, né? E esse é o mês dedicado a Unile, né? Mãe da terra, Adun Ni Alauomará, Dudu Araye, a mãe, o Dudu, a Yá, o Duduá, irmã de Obatalá, que dá às pessoas a cor negra da pele. Tá? Então, esse é o mês dessa mãe. Festas ao Oxóssi, o rei da aventura, da caçada, de tudo que a gente sabe que ele é capaz. E B, mês de abril, dedicado ao Ogum. São Jorge também, aqui no Brasil, é 23 de abril. 23 de abril, quem manda é São Jorge Guerreiro, Ogunhê. Mescla dos cultos que encontraram no Brasil, indígenas, afrocatólicos e espíritas, sendo que foi proibido na época, isso já falamos, né? Então, Ogum e Oxum no mês de abril, 5 dias do final do mês é de Oxum, o resto do mês é dedicado a Ogum, estação chuvosa. Obibi, ou Ebibi, mês dedicado aos ancestrais. Gente, ancestral é Gungun no sentido ancestral, né? Existe Iwi, Odidi, que são os espíritos da noite, os ruins, os que vivem nos espíritos de certas aves noturnas, como Adão, morcego, etc. e tal. Mas Egungun na África, em maio, é Shire Egungun Shire Aiku, como domingo, o Joaiku é dedicado aos ancestrais. Não tem a ver com essa mística que se criou no Brasil, né, em alguns lugares também, como nas Antilhas ou Cuba, que o espírito... Não, é o ancestral. Louvar os ancestrais, sua raiz. Lembrando que se vê muita família que tem o culto da árvore familiar, Igibi, da árvore familiar, aonde existem todas as regras conforme aquela grupo étnico que não é uma tribo, são povos, né? Ibo, Hausa, Fulani, Yorubás, Euês, Efons, Minus e assim por diante, né? E esse mês é onde se saúda os ancestrais, porque o grande ancestral dos Yorubás era o Dudua, né? E Jobai Dudua, que teve vários filhos, um deles Oroinã, que fundou o reino do Oió, o irmão dele, Adimun, tomou, né? Tomou o reino do Dahomey, atual Benin, na barriga da serpente. No mês de Okudu,
Okudu, junho. Okudu, Ojometa, Okudu, terceiro dia de junho. Segundo ao calendário Yorubá, que muitos estudiosos contrariam, está no ano de 10.068, hoje em dia. Nessa época da pesquisa, ele estava em 2050. Né? Okudu Meje Ojo, o sétimo dia do mês de Okudu do ano novo, Odun Chitum, Ni Yorubá, Ni Nigéria, na Nigéria, né? É dedicado a Chapuanã, Ossain, Chapuanã, né? Disse que Oroinã teve 2 filhos, Aganju e Chapuanã. Um foi para o Benin, outro ficou reinando junto com ele no Oió. Vamos lá. Né? Ossan. Ossan é o nome que é dividido em 2 partes. Ossan, tarde. In, cura que chega à tarde. Isso tem a ver com Ibaorixá, onde as folhas que sobreviveram ao calor, folhas de fogo, Ewe e Nó, sobreviveram ao calor do meio-dia, então isso é muito quente na África, e estão viçosas. Essas folhas são folhas de cura. O som, tarde, em cura, sendo que Ewe, segundo a Aderonke, a professora Olùkọ́ ou Alabá, Aderonke, né, em Nigéria, Ewe, folha, tem um sentido bem mais amplo, né, que significa envolver, cobrir, aquela que encobre, aquela que protege. Então, a folha é a proteção da árvore, proteção dos alimentos, preparo de comida. Ewe tem uma gama muito ampla, como também Ewe, Edé, Eruedé, Ewe, o sangue das folhas, Ewe nos envolve e nos cura. O Kudu, depois de rito de passagem dos meninos, Omodé, Ni Obirim, Okurim, né? Não, os Okurim são no outro mês e os Obirim, né? As Obirim são no mês de Okudu. Por que no mês de Okudu? Mês que começa a colheita, que começa a floração, a mulher se tornar fértil, de menina para mulher. Okudu, 18, né? Ojo Yemoja, de 18 a 21. Senhora do Orum Rere, Senhora do Orum dos alegres e felizes. Iemonjá e Aganju, né? Iemonjá e Obatalá, Popoloauá a Dissu e Leifé Fá, fundador de Leifé, que teve, supostamente, Iemonjá teve filha Ganju, na verdade era Oroína, né? Agemo, ou Agimo, que é o camaleão, né? Eranco Agemo, o bicho camaleão, o mês empresta o nome, sendo de Orunmilá, aquele que é o senhor de todos os destinos. Na segunda semana de julho é a semana de Orunmilá, Orixá Oko, né? E Elegbara, a qual tem o poder do corpo, liberta a partir da ejeção, é Jefun, senhor do esperma. Né? Laroye proclama a palavra de Olorum, dissemina, né? Ore, Soró, Olofolofô, a palavra que voa. Né? Nenhuma mulher deve bará. Bará. Bará não é bara, é sim bará. Esfregar-se, né, com ocorem, com um marido ou homem, cobararama e colar, que não tenhas feito a circuncisão.
Veja bem, a circuncisão dos árabes tem ligação com higiene, com preceitos religiosos, dos judeus tem também preceito religioso, e na África subsaariana, que recebeu esses preceitos também de circuncisão. E que corte, olá que salva, corte que salva. Olá, não olá, olá é amanhã, olá é salvar, né? Corte que salva. Em sacrifício é legbara, agemô, segundo final de semana de julho, do mês de agemô. Eram oferecidos os prepúcios do menino para elegbara, né? Para que não houvesse doença. E colar o ato de circuncisar, né? Sendo Ike mais olá, sendo corte que salva. Também temos Xangô, Jakutá, já, lutar, Poelu, com, Okutá, com pedras, aquele que combate os inimigos com pedra. Sendo que Ará, trovão, Edum Ará, pedra do trovão, meteorito, Manamaná, relâmpago, que pertence a Chongô, e Ojó, Niorum, Ojó Aie, a água que cai do céu para a terra, de Dan, também chamado de Oxumaré pelos Yorubás. Terceira semana de Agemo, terceira semana de julho, dedicado a Dan, Ojó Niorum, a água que cai do céu. Agosto, Ogum, Obatalá, Orixalá, aquele que está sobre todas as nossas cabeças, Oniorum Reré, Senhor dos Oris felizes, do céu dos Oris felizes, né? E temos os outros meses, Oru, né? Ou Eré, também chamado, né? No mês de Ogum, também saúda, obviamente, Ogum, né? A última semana, os últimos 7 dias do mês. Oba, Xoala, Funfun, Sedá, Pupá, Paro, é o O do pano vermelho, mas ele também leva o Ecodidê do símbolo do nascimento. Olorum Daye, Olorum criou Aie, Obatalá regeu, depois da chegada das Yazagbás e terem esfriado a terra e toda aquela história. Esse mês de Ogum é levado à parte do lado masculino de Obatalá, né? Orixalá, que está sobre todos. Então, terminamos o mês de agosto com as festividades de Ogum, começamos o Eré, setembro, Ouar, outubro, né? Oiá, Iá, Odô, Oiá, Senhora do Rio Níger, Senhora do Rio Oiá. Afefé, o vento, Oiá, Balé, Oiá que varre a terra, né? A terra, Balé, terra, Oiá, Afefé e Balé, Afefé e Fé e Cuiá, Pueluré, o vento que sopra não nos mata porque estamos protegidos por Oiá. Né? Esse no mês de Oeré, Oaro, ou Oar, mês de Oxum. Soberana do soberano Ijebuaro, né, que fica no Ijexá, né, Ijexá, não Ilexá, o J maiúsculo fica estranho, né, Ijexá é o Ilexá, como algumas pessoas preferem dizer, e ao contrário do que se pensa, outubro, o Aró, mês de Oxum, que é a guardiã do soberano de Ijebu, o Aró, né? É o início das estações secas. Né? Sigidi, Orixá, Arum Ipadi. Orum Ipadi e o Isogigis, né? Os orixás, não são orixás, são espíritos
Ungês da terra, abandonados do Orum Reré. Eles não foram para o Ori dos bons, né? Protetor, condutor das pessoas ruins, marginalizadas e assassinos. Se tem um hábito de acender uma vela sempre no mês de Oará, né, durante o segmento das luas, porque estamos falando em meses lunares, aonde são semanas de 4 ciclos, podendo ter 29 ou 30 dias, sendo que os meses iorubás eram divididos 13 meses e semana de 4 dias, 96 semanas, 13 meses no Kodojá, Yorubá, né? Então se acendia essas velas para que esses espíritos Arun-Ipadi, Sigidi, não invadissem bonecos ou brinquedos das crianças e viessem a conviver dentro de nossas casas. Belo novembro, Opué, dezembro, né? Opué, dezembro 15, dedicado a Obaluayê, orixá Sowó, orixá do comércio e do dinheiro, início do inverno, que na África é estação seca. Então temos ali o Ramadã, o Pessah, que tem origem hebraica, egípcia, o Ramadã, que tem a ver com Maomé, o mês de Ramadã, o mês do jejum, sendo que pelo Torá dos hebraicos são 613 preceitos, e para os árabes 5 pilares, pilares para a evolução. Por que e o que tem a ver com nós, urbanos? Então o rei Odudua veio, chegando através do Sudão, entrando, né, no país, onde fundou Ilha-Ifé, Cidade do Amor, e então depois foi fundado o Centro Administrativo Oió, e daí tem todo aquele desenvolvimento. Segundo os Ijexás, Ijexá seria como uma capital, centro, cidade maior, né, como Ijebu, do governante de Ijebu é governado por Oxum, Ijexá é governado por Oxum. Existia um dos reis chamados Jobokun, Jobokun, J-O, com a letra J, Jo, e não Jo, né? Jobokun, né, ou Bokun, ou Obokun, que era muito guerreiro e enfrentou os inimigos dos reis, eles combatiam entre si, né? E aqui no Rio Grande do Sul, erroneamente, fala-se que manda-se os orixás para a guerra em memória à batalha de Bokun. Ou, em outros lugares, fala-se da Batalha das Várias de Ijibo, onde a população estava em tumulto e o Sojan chegou, acompanhado de Jagun, Jagunã, Ogun, e separou. Tem uma outra história que eu acho bem mais interessante, que diz que o Shogun tinha Olauro, um Oluo, que era amigo muito próximo de Shogun, que era o seu Oluo. E esse Oluo partiu, né, griotar, e quando ele retornou, ele foi preso erroneamente, e então houve uma grande perturbação na cidade, e ao jogar, consultar Orunmila, através de Ifá, Orunmila o deus, Ifá o ferramenta, a Concha Cauria, onde vive Orunmila e sua esposa Iwa, isso é uma outra história. Ao consultar, o Sojian retirou o amigo que estava preso erroneamente, e ele, muito ressentido, disse que a partir daquele dia eles deveriam ir à floresta
pegar a vara do Atori, a Guanchuma, aquela árvore que a gente já falou num outro vídeo, e se baterem até que as varas quebrassem. Então temos aí várias ramificações para falar do Lorogum. O Lorogum acontecia em épocas distintas a que acontece no Brasil. Aliás, mesmo no Brasil, tem casas que fazem Loroguns em épocas distintas, mas isso cada nação, cada família, cada axé e biaxé e bilé axé tem os seus preceitos e ao qual nós não devemos questionar. Então, vou deixar esse livro aqui, porque eu fiz um guia de 3, 4 dias e acabei não usando nada, porque eu não vou ficar falando horas e horas sobre a situação do Ramadã, a formação e o porquê, ou do Paschá, ou da Páscoa Católica, que isso daí veio com Jesus Cristo, né? Não vamos esquecer disso. Semana Santa, Semana Dolorosa, quinta-feira, sexta-feira, sábado, domingo de Páscoa, Renascimento, que tem uma outra conotação, não é do Passá. Os judaicos comemoram Pessah, e os católicos comemoram Páscoa. Os árabes comemoram Ramadã. Na África não existe essa comemoração, porque não são de pessoas, nossas famílias, nossas civilizações anteriores não conheciam essa religião. Hoje em dia, devido às invasões islâmicas, católicas, catequizações anglicanas, isso começou em 1840 e bicos, né? Com o J.I. Crowder, e daí tem todas aquelas histórias, né? Mas o que tem que ver? No Brasil, o Lorogum ir para a guerra com África, com os hebreus, com os árabes. Árabe, o Dudua veio a fundar a cidade de Leifé, graças a Muhammad, que o expulsou de Meca, terra dos mil deuses, aonde ele trouxe 400 cibás, e ali ele formulou a fundamentação da família real e urbana. Depois nasceu Oió. Já existiam, né, pessoas que eram cultuadoras, sendo da família Icó, Unge, espíritos da terra, os Unge são os espíritos da terra, Icó, palha, a Xoicó, que se vestiam de palha, que era o povo do Dahomey, aonde houve essa associação e depois Edmu tomou o país, né? Tomou o reinado das tribos, reunindo da mesma sistemática que o rei Odudua, sendo Oroinã a parte administrativa e a fundamentação do alafinato do Oió. Bem definido isso. E Leifé continua sendo centro espiritual. As histórias, os itons que se ouvia dos feitos dos heróis, das grandes vitórias e Shegun, né, conta-se a história de Bokun no Ijebu, ou Itixá, que é reinado, governado por Oxum. Aqui, na cultura da diáspora, na parte de Salvador, Recôncavo Baiano, se faz o Lorogum, que é o ato de mandar o orixá para a guerra. Guerra esta que faz uma menção a Ejibô, a Batalha das Varas. No Rio Grande do Sul, os Ijexás, que se dizem por Ijexás, que todo mundo é Nagô, fazem a louvação de mandar o orixá para a guerra, em lembrança à Batalha de Jobocum. Também. Como funcionava e o porquê aconteceu isso? Né? Exatamente nesse período, quando do advento da escravidão, os senhores de escravos, na unificação daqueles povos, mesclando esses povos para que não houvesse insurreições, né? Misturava Jeje com Ketu, Ketu com Efon e assim fazia aquilo para não haver comunicação e insurreição.
Otani mi otá, oremi. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então, se juntava todo mundo contra o inimigo comum, que eram os portugueses e etc. Então, devido a essa situação do Pessah, da Páscoa, ou judaica ou católica, eram suspensos durante 40 dias após a despedida da carne, carnaval, né, que é uma festa católica, né, a qual as famílias iorubás usavam isso para poder se alimentar um pouquinho, fazendo as suas festividades, um pouquinho, né, porque as sobras que vinham dos senhores de escravos. E existia a proibição de ofício das trevas, 40 dias e 40 noites, todos os dias jejum, não comer carne, não abater animais, lá, lá, lá. Tem um mito que diz que nem as galinhas botavam ovo essa época, lá, lá, lá. Inclusive, teve uma época em 1970 e poucos que não se vendiam ovos porque dizia que as aves não botavam ovos, os ovos duplicavam de preço, né? O símbolo da Páscoa, o ovo, que tem a ver com o coelho que prolifera rapidamente, não tem a ver com seus ovinhos, porque eles não devem ter um sabor muito bom, né? Então, voltamos, vamos nos concentrar na quaresma, né? 40 dias, 40 noites, e daí no sábado de aleluia, para comemorar o Senhor, às 10 horas da manhã, todos esses senhores iam para a igreja. Comemoração do sábado de aleluia e depois o domingo de Páscoa. Existe um erro de cronologia, porque antigamente se via muita gente fazer o retorno do Lorogum, né, no domingo e outros no sábado. Porque não existe uma ligação afro-católica de conhecimento religioso, pois eles não tinham. Eles aproveitavam esse momento, né, despachavam seus orixás. Muitos dizem que despachavam os orixás para que eles retornassem às terras africanas e absorvendo do axé do lugar, e ao retornar traziam esse axé. Isso é uma outra observação que se ouvia, né? Outros dizem que é pela batalha de Jobocum, em Jexá. Outros dizem que é Jedibô, Batalha das Varas, né? Devido ao erro de conceito das pessoas da tribo de Oxoguian. E aqui no Brasil, então era proibido esses sacrifícios. Então despachavam os orixás para não ter como dar satisfações, os ossés, né? Sendo ossé semana de 4 dias, eles ainda estavam na semana de 4 dias, só pegando bem depois essa parte, né? E daí o que que acontecia? Despachava tudo, não podia se dar sacrifício. No sábado de aleluia, 10 horas da manhã, eles iam tudo para a igreja e já deixavam encomendado grandes banquetes para a volta, porque fizeram jejuar o mês 40 dias. Então eles tinham que comer, e muito sacrifício. Aí começavam os sacrifícios também para os que estavam na senzala e trazendo os orixás de volta. Ouvi, na verdade vi, né, num conceito do sábado de aleluia, os eleguns, né, os eleguns todos vestidos de branco, com varas, sendo que da chegada de Ossojan, né, Ossojan chefe do Lorogum, devido à história desde bom, chefe do Lorogum, Exu e Ogum, e trazem os outros orixás. Existe a Batalha das Varas, dois grupos que se atacam, e quando Oxuga chega, quebra a vara, que rompe o Lorogum, rompe a guerra, é entregado um atori, uma vara enrolada em papel ou pano branco, num alá, num ojá, e desse tem um laba, e nesse laba tem adum doces. E o Shojian daí divide
esses doces, mas era uma coisa muito bonita. Existia a passagem das folhas EUE para proteção, muitas folhas, depois das varas, né? Bem, eles se lascavam a pau. E daí precisavam se, né, proteger. E depois aí chegava o Shojian, quebrava o atori, um atori, depois pegava o segundo atori com a laba e servia os aduns, né? Labé, que oferece, e aí encerrava o Lorogum com a chegada de Obatalá, o Orixalá, aquele que está sobre todos os alás, sobre todas as nossas cabeças, e abria-se um grande alá e cobria todas as pessoas, e alá, alá, orum, alá, baba, e coparada, tocar o alá para que a morte fique longe, não haverá mais morte. Então, existe tudo isso, e esse todo deve ser mencionado, para que a gente entenda que, na verdade, para onde o orixá vai para a guerra, o que guerra é essa? É uma memória, uma recontagem das Zitons, de Obokun, lá de Jexá, que foi rei de Jexá, né? E o Shojian, rei de Ejibo, e daí se conclui essa fase. Muitas pessoas de axé estão dizendo que o primeiro do ano é depois do Lorogum. Começo do ano litúrgico, até então ninguém podia fazer louvor ao orixá. Então começava-se os louvores ano litúrgico a partir do final da Páscoa, por esse evento da escravidão que nos forçou a nos adequar a esse sistema para poder cultuar nossos orixás. Então, assim, ano litúrgico começando após a quaresma. Ótimo, não é ano novo. Ano novo na África é 3 de junho. Tá? Na França, antigamente, começava em 1º de abril. Né, o ano novo, pelo calendário juliano. E no Concílio de Trento, em 54 a 63, 1564, 54 a 1563. Foi colocado que, para evitar o poderio dos protestantes, evento protestante, né, e anglicano, Estados Unidos, Inglaterra, Irlanda, Escócia, anglicanos ou protestantes. Católicos romanos fizeram o calendário gregoriano no Concílio de Trento, 1554, 1554, 1563. Longo esse concílio, né? E daí foi instituído o calendário juliano. No calendário juliano começava o ano 1º de abril. O rei da França, Carlos IV, outorgou uma lei aonde o ano começaria 1º de janeiro, amando Papa, e 12 meses seriam mensurados e 4 estações. Isso foi decidido e outras coisas no Concílio de Trento. Então, o dia 1º de abril deixou de ser o primeiro do ano em 1563. No Brasil, isso os africanos que vieram para cá não tinham essa ciência. Eles tinham semana de 4 dias, 96 meses, semana de 4 dias, 96 semanas, 13 meses. Não entendiam isso. E a diferença linguística fez com que houvesse uma unificação no evento chamado Língua Nagô, todo aquele que fala Yorubá não morando no país da Nigéria. Então, assim, o ano litúrgico das famílias nagôs, jixás, urbanas, sendo eles louvando na volta do Lorogum, na volta da guerra, o costume de suas famílias, ou de Obokun, ou Sojian, ou Lorogum, que seja, mas revalidando
essa dependência da autorização católica para execução do rito. Temos que observar isso. Né? Reformas poderiam ser feitas, mas tudo com o tempo. Então, essa é a fundamentação que o Lorogun nos mostrou e o porquê. E o que louvamos. Alguns falam sobre Jobokun, da batalha com as varas. Outros falam de Sojan, batalha das varas, devido ao erro com Olawó. Né? E então cada um faz a sua coisa e o seu rito em particular. Pá, sacrifício, Paorô, cortar para o ritual, se tornou um hábito. E as ofertas de Adimon, de oferenda aos orixás, porque poderiam recomeçar o ano litúrgico lá na senzala. E nós estamos replicando isso até hoje. O 1º de abril, então, não é o primeiro do ano, desde 1563, e sim 1º de janeiro. Primeiro do ano é dia 3 de junho para os urbanos. O ano litúrgico começa 1º de abril e cada casa com sua agenda própria. Então, só foi uma pinceladinha rápida, que como eu não me pronunciei no nosso grupo de estudos na Páscoa, né? Só dizer que o Odjadindê, né, que era feliz dia da reencarnação, da ressurreição, mas isso é hábito católico que está acontecendo lá na África, e a língua encontra um veículo para poder se adequar. Então, esses agora em África que se tornaram católicos, islâmicos ou protestantes ou anglicanos, têm os hábitos compatíveis. E as palavras sugerem isto. Então, Ekojodinde, feliz dia da reencarnação, da ressurreição, desculpe, né, seria nessa fundamentação afrocatólica ou africana em Nigéria. E é bom saber, como todos nós no Brasil somos afrocatólicos, passamos por essa influência sociológica muito poderosa. Isso em achados arqueológicos mostra muita coisa das famílias, primeiras famílias, né, escravizadas, reis, rainhas, príncipes, e todo aquele evento que a gente sabe, né, e pela necessidade de conservação da memória de seus países, construíram e se associaram à época da quaresma fazendo o Lorogun, onde despachavam os orixás para que não precisassem serem alimentados e dado orô, o ritual, porque era tudo proibido, barulho, tudo. Inclusive, mesa portuguesa é uma coisa muito estranha, né? Não pode ter silêncio absoluto, né? Silêncio absoluto para comer. Isso vem de um hábito da quaresma também. Já os espanhóis, tem festa, tem tudo, né? Os hebreus, judeus, também. Toda uma festividade, uma série de rituais, ritos, né? Não é só a nossa religião e Baorixá que tem ritual, tem todo um ritual que é a preservação da memória. Assim como Muhammadam, né? Todos têm o seu ritual e todos têm a ver um com o outro, influenciando toda uma gama populacional de uma civilização mesclada que veio para o Brasil através da escravidão, sendo sujeita a situações onde os seus poderios foram subtraídos e tinham que absorver a cultura, né? Inclusive já foi em Marquês do Pombal, né? Qualquer língua, não era só o africano, o iorubá, o ibo, Hausa, né? Era o italiano, era o japonês, o espanhol, o inglês, o holandês, tudo foi proibido porque a língua vigente, 1763, né? Marquês do Pombal, e deu esta lei. A lei era que a língua portuguesa era a língua vigente deste país chamado Brasil, filho e filha de muitas raças. Algumas vieram para aventurar, outras vieram forçadas, mas aqui estamos, né? Então vamos mensurar as nossas
vidas seguindo os ritos da nossa fé, respeitando o alheio e entendendo que A, B, C e D, né, encontraram um método de coexistir antes de ser suprimidos e levado ao esquecimento. Quem não lembra do passado não consegue viver o futuro. Então, africanos e africanas, nascidos em todas as partes do mundo, de todas as cores, né, ligados pelo axé, né, um feliz mês de abril, Ibé, né, é Corirê, bem-vindo, é Cabó, Orirê, mês de abril, né, é Cabó, Oru, adeus, março, é Corirê, parabéns, bem-vindo, mês de abril, Ibé. Uma outra observação, 1954, um político, acho que foi Martin Luther King, que criou a Kwanzaa. A Kwanzaa tem a ver com todos os nígeros, ou darumianos, ou pessoas áfricas, Aradudu, que viveu nos Estados Unidos, criou-se a Kwanzaa, que era um outro método também de não humilhar essas pessoas, de não comemorarem a festa católica do Natal. Né? Então, a Kwanzaa tem a ver com a passagem do Natal e o primeiro do ano. Existe um castiçal parecido com esse menorá, né? Com 7 velas, sendo 3 verdes, 3 vermelhas e uma preta, né? Que é acesa uma cada dia e tem todos os rituais da Kwanzaa, que foram associados com o tempo, desde 1954, gente, né? E chegando aqui no Brasil agora, timidamente, né? Que é uma festa para que no Natal e Ano Novo essas pessoas de origem africana não se sentissem destacadas da comunidade, fazendo os seus louvores e supostamente disfarçando, mascarad, que não dizem em hebreu, né, judaico, hebreu, e que seriam usar uma máscara para poder ser aceito. Sabe, e Kwanzaa, eu comemoro Kwanzaa. É Kwanzaa, feliz Kwanzaa, né? Mas ela tem a ver agora, uma coisa bem recente, bem contemporânea. Então, né, se fundamenta, o costume se fundamenta e se torna fundamental. Então, esses são os eventos sociológicos que a gente enfrenta. Então, temos Kwanzaa, temos Ekuoduntitum, temos o Lorogum e outras festas que são também agora de posse da matriz africana, Nagô, Brasil, diáspora da diáspora da diáspora, chegando até o Rio Grande do Sul. Então, existem muitas opiniões, muitas formas. Os estudiosos nunca chegam a conclusão nenhuma, por isso são sábios, estão sempre questionando. E nós vamos questionar também. Então, gente, feliz abril a todos.